curso do Saber Direito desta semana é de Direito do Trabalho. Você vai aprender sobre o meio ambiente do trabalho, a segurança e a saúde do trabalhador, o que diz a legislação sobre as atividades perigosas e insalubres. E ainda, conheça e entenda o conceito e os gêneros de acidente de trabalho. As aulas são com a professora Fernanda Rocha. Olá pessoal, o Saber Direito de hoje vai continuar falando sobre meio ambiente do trabalho. De forma mais específica, nós vamos trabalhar o adicional de periculosidade, ok? É sempre bom lembrar que quando nós falamos de meio ambiente de trabalho, além das tutelas individuais, então das reclamações trabalhistas que cada trabalhador pode propor contra o empregador para ter indenizado os danos ali em relação ao meio ambiente de trabalho, nós temos um importante instrumento que são as tutelas coletivas. E para isso eu quero destacar aqui com vocês o livro Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho, do professor Raimundo Simão de Mello. É uma obra importantíssima, até porque o professor Raimundo Simão é um grande expoente aí no estudo do meio ambiente de trabalho e nessa obra ele trata muito bem sobre essas tutelas coletivas tão importantes para o direito coletivo do trabalho, para o meio ambiente do trabalho, ok? Voltando aqui, vamos começar a introduzir a periculosidade. Nós temos aí no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 23, a previsão de que serão direitos dos trabalhadores, entre outros, que visem a sua melhoria da sua condição de vida, adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Essa norma é uma norma constitucional de eficácia limitada e, portanto, requer uma legislação que regulamente. Infelizmente, até o momento, nós só temos regulamentação para insalubridade e para periculosidade, sendo que a penosidade ainda não foi regulamentada. A periculosidade é regulamentada pela CLT de forma mais específica, lá no seu artigo 193. Nós vamos ver aqui todas as possibilidades de periculosidade e também, e aí por força da ordem seletista, por meio da NR 16. NR são normas, né? As NR são normas regulamentares e do extinto Ministério do Trabalho, agora Ministério da Justiça. E a NR 16, ela trata sobre a periculosidade, trazendo para a gente quais são as possibilidades de incidência e quando ali que o empregado vai poder ter o seu direito ao adicional de periculosidade configurado. Quando a gente vai analisar a previsão seletista, eu quero ler aqui o caput do artigo 193 com vocês, porque é o artigo que nos diz quando e como que essa periculosidade será verificada na prática. Olha o que diz o artigo 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador às possibilidades que nós já veremos aí de periculosidade. Mas antes de ver quando que eu terei periculosidade, de forma geral eu quero destacar duas características, duas informações importantes. A primeira delas, só será considerada atividade perigosa se essa atividade estiver elencada na NR 16, tá? A CLT ela traz de forma genérica quais são as hipóteses de periculosidade, no entanto, os limites de tolerância, aquelas medidas quantitativas e até as verificações qualitativas para você analisar a periculosidade estão nos anexos da NR 16. Então, eu só vou ter direito ao adicional de periculosidade se eu conseguir demonstrar que o empregado está ali exposto a algum daqueles riscos previstos na NR 16. É óbvio que essa análise, essa configuração é sempre feita por um perito habilitado. Outra informação muito importante que o artigo 193 traz para a gente é em relação à exposição permanente, o risco acentuado. Nós veremos já já que além dessa exposição permanente, nós também poderemos ter o adicional de periculosidade na ocasião de uma exposição intermitente, por exemplo, tá? Obviamente, jamais ele diante de uma exposição eventual, mas quando houver uma exposição permanente ou intermitente, aí sim será devido o adicional de periculosidade. E vamos lá para as hipóteses, né, em que eu posso ter a configuração de periculosidade. Os incisos do artigo 193 e o seu parágrafo 4º traz para a gente, de forma genérica, quais são as possibilidades. São elas: inflamáveis, explosivos ou energia elétrica,
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E o parágrafo 4º diz que são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. As possibilidades aí que foram inseridas por último foram a exposição a roubos, né? E a exposição ali, o trabalhador que trabalha com motocicleta. Então, essas são as duas últimas hipóteses, são as hipóteses mais recentes inseridas no artigo 193. Nós veremos uma a uma dessas hipóteses para entender como que vai ser realizado o enquadramento da periculosidade. Antes disso, eu quero falar com vocês sobre o adicional, né? Que às vezes é o que o empregado está mais interessado ali em entender como funciona. Ao contrário do adicional de insalubridade, que nós já vimos em aulas anteriores, que tem ali um adicional compatibilizado com o nível, com o grau de intensidade da insalubridade. Então, quando nós estivermos falando de insalubridade, nós teremos grau mínimo, médio e máximo e os adicionais correspondentes, respectivamente, a 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo. Então, enquanto a insalubridade, eu tenho aí graus, né, de enquadramento que vão corresponder ao adicional, na periculosidade eu tenho apenas uma hipótese de adicional, 30%. Então, quando eu estiver falando de adicional, eu necessariamente estarei falando de um adicional de 30% e não será sobre o salário mínimo. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 193. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então, será 30% sobre o salário básico do empregado, então vai depender do salário básico que aquele empregado recebe e eu não vou levar em consideração gratificação, prêmio ou participação no lucro das empresas, a famosa PLR. Então, muitas vezes, e aí nós já conversamos, né, sobre essa impossibilidade de cumulação, muitas vezes quando o empregado ele tem que optar entre a insalubridade e a periculosidade, o empregado ele vai ter que fazer uma conta rápida ali para saber qual adicional mais vantajoso, tá? A CLT é muito clara e a jurisprudência do TST, não obstante, já tem aí oscilado um pouco. Atualmente, ela é pacífica no sentido de que não é possível acumular esses adicionais. Então, mesmo que o empregado esteja exposto à insalubridade, qualquer agente insalubre, e à periculosidade, a um risco que gera o direito à percepção do adicional de periculosidade, o empregado deverá optar pelo adicional mais vantajoso, tá? Não é possível essa cumulação. Continuando aqui, vamos falar sobre essas hipóteses, né? Nós temos 5 hipóteses de periculosidade. Como eu já falei para vocês, inflamáveis, exposição ao risco de inflamáveis, exposição ao risco de explosivos, exposição ao risco de energia elétrica e exposição ao risco de roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O trabalho ali realizado com motocicleta e nós temos uma sexta previsão de periculosidade que, não obstante não esteja na CLT, ela está na NR16, que é a exposição à radiação ionizante. Quando nós falarmos em radiação ionizante, como nós já ressaltamos lá na aula de adicional de insalubridade, nós precisamos fixar o entendimento de que, atualmente, a radiação ionizante, ela gera periculosidade e não insalubridade, salvo para os técnicos de radiologia. Olha só o que diz a OJ 345 da seção de dissídios individuais número 1 do TST sobre a periculosidade e radiação ionizante. Ela diz o seguinte: a exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial, ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no artigo 200 da CLT. No período de 12 de dezembro de 2002 a 6 de abril de 2003, enquanto vigeu a portaria 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade. Então, pessoal, nós tivemos aí um curto período em que a radiação ionizante de fato gerou insalubridade. Após esse prazo,
foi expedida uma portaria, após esse período foi expedida uma portaria determinando que radiação ionizante seria considerada uma atividade ali perigosa. A exposição à radiação ionizante é considerada perigosa. Nós veremos que quando nós estivermos falando de radiação ionizante, não há limite de tolerância, não há limite quantitativo. Basta a simples exposição do trabalhador à radiação ionizante para que ele tenha direito ao adicional de periculosidade. Lembrando que quando nós estivermos falando de radiação não ionizante, aí sim é insalubridade, mas radiação ionizante, periculosidade, ok? Vamos aqui continuar. Quero ler com vocês o artigo 194 do CLT, porque ele traz uma previsão muito parecida com o que a gente tem para a insalubridade. O adicional de periculosidade, assim como a maior parte dos adicionais, né, principalmente o adicional de insalubridade, são considerados salário-condição. O que é isso? O empregado só tem direito à percepção daquele adicional se ele de fato estiver, enquanto ele estiver exposto à atividade insalubre ou atividade perigosa. Então, se o trabalhador ele trabalha, por exemplo, numa área em que ele está exposto a algum risco, vamos pegar aqui como exemplo o frentista do posto de gasolina, que está ali abastecendo o veículo. Quando ele está abastecendo o veículo, ele está exercendo uma atividade perigosa. Se a empresa muda esse trabalhador, o local de trabalho, muda a função, ou ele é promovido e ele vai ali para um local do posto de gasolina que não está dentro da área de risco, né, em regra 7,5 metros da bomba, esse empregado ele deixará de receber o adicional de periculosidade, porque ele não estará mais exposto ao agente perigoso. E isso não caracteriza irredutibilidade salarial, exatamente porque adicional de periculosidade é salário-condição. E a própria jurisprudência e a doutrina entendem que é mais vantajoso para o empregado estar no local em que não haja nenhuma exposição a risco ou agente insalubre do que recebendo o adicional, ok? Então, olha o que diz o 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física, nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, quando nós estivermos falando de periculosidade, essa periculosidade ela deixará de ser devida quando houver a eliminação do risco, tá? Sem ensejar aí, sem caracterizar uma redução salarial que seria inconstitucional, ok? Para a gente fixar o conhecimento até agora, vamos resolver uma questão, tá? Sobre periculosidade. Pode rodar. Em caso de atividade perigosa, assinale a alternativa que apresenta a porcentagem do adicional correspondente que deverá incidir sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Letra A, 10%, letra B, 20%, letra C, 30%, letra D, 40%. Vamos ver aí qual é a resposta correta? Letra C, 30%. De fato, pessoal, o adicional de periculosidade, como nós já falamos, ele será aí na porcentagem de 30% sobre o salário básico do trabalhador. E o que você não pode deixar de lembrar aí? Você não pode confundir com os adicionais de insalubridade, que são 10%, 20% e 40%, respectivamente, grau mínimo, médio e máximo, ok? Vamos voltar aqui, né, ainda falando sobre o adicional de periculosidade. Eu ressaltei com vocês no início da aula que a periculosidade ela será caracterizada quando houver ali uma exposição permanente ou intermitente àquele agente perigoso. Ou seja, não necessariamente o trabalhador ele terá que ficar permanentemente, toda a jornada de trabalho, exposto àquele risco para que ele tenha direito ao adicional de periculosidade. A jurisprudência do TST vem entendendo, inclusive de forma já pacificada e simulada por meio da súmula 364 do TST, que essa exposição pode ser permanente ou intermitente. Só não ter-se-ia aí se falar em adicional de periculosidade se nós estivermos falando em uma exposição eventual. Por isso que eu acho importante que nós conheçamos aí o conteúdo da súmula 364 que eu vou ler aqui com vocês. Adicional de periculosidade, exposição eventual, permanente e intermitente.
Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Pessoal, o que a gente precisa pegar aqui desse primeiro inciso da súmula, que é de fato muito importante, muito cobrado em provas, e na prática a gente precisa entender para tentar ali perceber quando nós teremos o adicional de periculosidade e quando nós não teremos direito ao adicional de periculosidade. Quando nós falamos de risco acentuado, ele pode se dividir em permanente, intermitente ou eventual. A exposição permanente, ela é muito tranquila, né? Basta a gente considerar a jornada de trabalho do trabalhador, então verificar, olha, durante aquela jornada ele está permanentemente exposto a um agente perigoso. Exemplo, o frentista do posto de gasolina, ele está de fato permanentemente exposto ao agente perigoso ali, explosão com inflamáveis, porque ele está, durante toda a jornada, ele está em contato com aquele agente. No entanto, o que pega, o que gera às vezes uma dificuldade, inclusive da própria jurisprudência, é que vai ter que analisar cada caso concreto para diferenciar o que é uma exposição intermitente do que é uma exposição eventual. Nós não temos na lei, nem na súmula, esse conceito. Exposição intermitente é isso, exposição eventual é aquilo. O que nós temos após analisar várias decisões, lendo os acórdãos, conceitos aí que estão mais ou menos pacíficos na jurisprudência, mas é sempre necessário analisar o caso concreto. Então, nós teríamos aí como um risco, uma exposição intermitente, aquela exposição que está ligada à atividade do trabalhador, ao procedimento operacional que ele necessariamente tem que desenvolver e que, mesmo que sendo corriqueira, exponha o trabalhador ao risco. Lógico que não pode ser por um breve momento, um tempo ali muito ínfimo, ok? Mas essa análise, como eu falei para vocês, vai ter que ser verificada no caso concreto. E nós teríamos aí como uma exposição eventual, aquela exposição que ocorre quando o trabalhador não está realizando atividade que está ali no rol das suas atribuições específicas e que ocorre por tempo extremamente reduzido. Então, se a atividade ela não ocorre por tempo extremamente reduzido, mesmo que não esteja ali no rol de atribuições do empregado, você vai considerar que ele teria direito à periculosidade. Então, só tem que ficar atento, porque não precisa haver uma exposição permanente, ok? O TST entende que mesmo a exposição intermitente ao agente perigoso vai gerar o direito à periculosidade. Continuando aqui, para a gente ler o segundo item da súmula 364, é uma súmula que eu destaco aqui como muito importante sobre a periculosidade, o inciso 2º da súmula diz o seguinte: não é válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública. Como nós já trabalhamos aqui, principalmente nas áreas introdutórias, as normas de segurança e saúde do trabalho, elas não podem ser negociadas porque representam direitos indisponíveis do trabalhador. A saúde e o trabalho são direitos humanos, portanto, também direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal, artigo 6º, quando vai tratar sobre direitos sociais, e o artigo 7º, quando vai tratar sobre direito do trabalho. E esses direitos, eles não podem ser nem disponibilizados, nem transacionados, nem negociados, e são indisponíveis. O trabalhador ele não pode dispor desses direitos. Logo, seria considerada nula e qualquer cláusula de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho que fixe um percentual menor de periculosidade, então que diga, por exemplo, que o trabalhador, ao invés de 30%, ele teria 20% de periculosidade, né, em relação ao adicional, e também seria nula aquela cláusula que dissesse que, em vez dele ter direito à periculosidade, mesmo que na exposição intermitente,
que esse adicional seria calculado considerando aí o tempo proporcional a que o trabalhador estaria exposto ao risco. A gente tem que lembrar que a periculosidade, ela gera um risco de morte. Então, esse trabalhador, basta 1 segundo de exposição para que o efeito desse risco de fato aconteça. Então, o tempo de exposição não é o fator mais importante para a caracterização da periculosidade. É bom chamar a atenção também, porque os artigos 611A e 611B, que foram inseridos pela reforma trabalhista na Constituição ou na consolidação das leis do trabalho, esses artigos trazem, né, um rol exemplificativo no 611A do que se poderia negociar acima do legislado e também traz um rol taxativo do que não poderia de modo algum negociar em relação às negociações coletivas. E as normas de segurança e saúde do trabalho estão muito claramente previstas como hipóteses de impossibilidade de negociação. Então, nem que o sindicato ou o trabalhador hipersuficiente tentem negociar a periculosidade, a proporcionalidade, a existência ou não do adicional, isso não seria cabível, porque é uma norma de segurança e saúde do trabalho, ok? Não pode esquecer desse ponto fundamental, porque direito à saúde, principalmente meio ambiente de trabalho, direito à saúde do trabalhador, são direitos indisponíveis, beleza? Continuando aqui, lembrar principalmente a incidência do adicional de periculosidade, o cálculo, né, desse percentual. Temos que lembrar que enquanto o adicional de insalubridade ele é calculado sobre o salário mínimo, o adicional de periculosidade é calculado sobre o salário, mas é um salário básico, que não vai levar em consideração gratificação, prêmio ou PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Então, esses 30% que representam o adicional de periculosidade deve-se considerar ali o salário base do trabalhador, ok? Isso não pode esquecer, porque é muito comum que nas provas sejam cobrados esses adicionais, tá? E principalmente as bases de incidência. Vamos agora ver anexo por anexo, caso a caso, né? A NR16, para nossa sorte, ela é bem mais enxuta do que a NR15, então nós temos muito menos hipóteses de periculosidade do que insalubridade, enquanto na NR15, que trata da insalubridade, nós temos 14 anexos. Na NR16, que vai tratar aí sobre a periculosidade, nós só vamos analisar as 5 hipóteses de cabimento da periculosidade. Vamos ver aqui agora como que o Ministério do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho, por meio da NR16, lembrando que as NRs, elas são elaboradas por uma comissão tripartite, ela não é elaborada de forma impositiva pelo Estado, então essas NRs, as normas regulamentares, elas são elaboradas com participação do governo, representando o Estado, de representantes dos empregadores e de representantes dos empregados. Então, essas NRs, elas têm uma participação muito democrática na sua elaboração, ok? E quando a gente fala, vamos aí falar de explosivos, né? O risco de essa exposição a explosivos é o nosso primeiro agente perigoso aqui. A NR16, ela traz a possibilidade, ela diz pra gente quando que eu vou ter periculosidade com um agente explosivo, ok? Ela vai dizer o seguinte, você vai ter ali periculosidade nas atividades que mexam com armazenamento de explosivos, transporte, operação, tá, de escorva dos cartuchos de explosivos, operação de carregamento de explosivos, detonação, verificação de detonação falhadas, queima e destruição de explosivos deteriorados e nas operações de manuseio de explosivos. Como que a NR vai determinar a configuração dessa periculosidade? Ela faz o seguinte, ela traz quadros, tá? Esse é o anexo 1, o primeiro anexo da NR16 vai tratar dos explosivos. Ela traz um primeiro quadro dizendo as atividades, que eu já listei aqui para vocês, e no quadro 2, ela traz pra gente a relação entre área de exposição. Então, ela vai dizer, olha, vai ter direito à periculosidade o empregado que estiver numa faixa de terreno delimitada pela NR, e essa faixa de terreno, ela é delimitada conforme o peso do explosivo em quilos, ok? A NR traz esse peso em quilos, conforme o peso do explosivo que é armazenada.
é armazenado. Então, só a título de curiosidade, porque nós temos essa tabela traz várias variações de peso e várias variações de faixa de terreno. Para aqueles trabalhadores que estejam ali trabalhando com uma armazenagem de explosivos de até 4.500 quilos, você vai configurar ali perigosa a área, a faixa de terreno de 45 metros. Então, todos os trabalhadores que estiverem a 45 metros do local em que está armazenado explosivos, até 4.500 quilos, eles terão ali o direito à periculosidade. E aí, a NR vai aumentando o peso, né? Quanto maior o peso armazenado de explosivos, maior a faixa de área, de distância, de terreno, perdão, que esse trabalhador que vai abranger os trabalhadores aí que vão ter direito à periculosidade. Então, quando a gente fala de explosivos, em especial em relação à armazenagem, tá? Nós vamos ter essa proporção e essa relação entre peso e faixa de terreno. Continuando aqui, nos locais de armazenagem de explosivos, e aí tanto a pólvora, ruptura de várias espécies de explosivos, a ANR ela vem trazendo isso para a gente, nós teremos a caracterização da periculosidade, ok? Então, para explosivos, o que a gente tem que lembrar? O operador do direito vai ter que fazer análise entre peso da armazenagem, peso dos explosivos e faixa de terreno a que o trabalhador está exposto, ok? É interessante a gente lembrar que quando nós estamos falando de periculosidade e insalubridade, após a reforma trabalhista, o trabalhador tem que ter muito cuidado, porque, em regra, ele terá ali os efeitos da sucumbência. Se ele perde, se ele tem a sua ação julgada improcedente, ele pode ter que pagar custas e honorários advocatícios para a parte contrária. E quando a gente fala de periculosidade e insalubridade, esses pedidos, eles estão necessariamente, a procedência desses pedidos, não obstante o juiz não esteja vinculado ao laudo do perito, eles estão muito linkados com a resposta que o perito vai dar. Então, é interessante que o advogado, o operador do direito, ele saiba, né, fazer uma análise simples ou até um pouco geral ali para saber se há ou não a possibilidade de insalubridade e periculosidade. É óbvio que o advogado, né, ele nunca, e o próprio trabalhador, ele nunca vai ter condições de afirmar com certeza, com precisão, porque nós temos profissionais habilitados para isso. Mas é interessante que o profissional do direito saiba quais são as hipóteses de cabimento de periculosidade, insalubridade, para evitar aí pedidos levianos, pedidos que não sejam de fato, claramente, não estejam aí, por exemplo, enquadrados dentro da NR 16, ok? O segundo agente perigoso que nós vamos trabalhar, pessoal, é aquelas atividades e operações perigosas com inflamáveis, tá? Inflamáveis aí, tanto líquidos como gases inflamáveis, e nós temos sim a periculosidade nessas atividades aí que lidam com inflamáveis, ok? A NR16 traz as atividades, lista algumas. A título de exemplo, na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito, no transporte e armazenagem de inflamáveis e líquidos gasosos, liquefeitos e de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados, nos postos de reabastecimento de aeronaves, nos locais de carregamento de navios-tanque, vagões, tanques e caminhões-tanque, locais de descarga de navios-tanques, serviços de operação e manutenção de navios-tanque, operação de desgaseificação, operação teste de aparelho de consumo de gás, transporte de inflamáveis e transporte de vasilhame, ok? Quando a gente vai falar sobre transporte, a ANR vai dizendo pra gente, tanto o motorista quanto o auxiliar terão direito a essa periculosidade. Beleza? Eu quero chamar a atenção para vocês alguns detalhes. A NR, nesse anexo 2, quando ela vai tratar de inflamáveis, ela traz diversos detalhes para a gente. Então, o operador de direito tem que ficar atento à NR16. Eu volto a ressaltar que a NR16 ela está disponível, tá? No site do extinto Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça está organizando, né? Mas as NRs elas estão disponíveis no site dessas instituições e estão totalmente atualizadas no site. Então, a gente sempre pede que vocês olhem, né, e verifiquem esse material nos sites oficiais e é interessante que vocês deem uma olhada
para entender como que é aí quantificada, verificada essa periculosidade, ok? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente tratar como exemplo, o exemplo mais comum, digamos, de se ver aí no dia a dia de todo mundo, de periculosidade, que é em relação ao frentista. Olha o que diz a NR16. Quando nós estivermos falando de abastecimento de inflamáveis, terá direito à periculosidade todo o trabalhador que estiver, tá? Que estiver em toda a área de operação, abrangendo no mínimo círculo com raio de 7,5 metros, com o centro no ponto de abastecimento, e o círculo com raio de 7,5 metros, com o centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina. Ou seja, pessoal, quando nós estivermos falando do frentista e aí do abastecimento, mesmo que não seja frentista, terá direito à periculosidade aquele trabalhador que fica numa área, se a gente considerar o raio aí de 7,5 metros da bomba de gasolina do ponto final de abastecimento. Então, o trabalhador que estiver nesse raio, mesmo que não seja frentista, às vezes está ali fazendo um atendimento de recepção do cliente, servindo um café, uma água para quem chega para abastecer, se ele estiver inserido nesse perímetro de nesse círculo de raio de 7,5 metros com o centro no ponto de abastecimento, aí sim, sem dúvida, ele terá direito à periculosidade. Beleza? Eu trouxe esse exemplo sobre inflamáveis para a gente verificar, porque é o mais comum que a gente vê na prática, tá? Para a gente fechar aí essa possibilidade, estou trazendo para vocês a súmula 39 do TST, que não deixa dúvida. Ela diz o seguinte: os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Então, esse profissional terá, sim, direito ao adicional de periculosidade. Vamos resolver mais uma questão aí sobre periculosidade, pessoal. Vem comigo. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, exceto A. Inflamáveis, B. Explosivos, C. Energia elétrica, D. Altura. Vamos ver qual é a resposta correta. Exceto a altura. De fato, pessoal, a altura é um agente que pode gerar a insalubridade, ok? A altura não dá direito ao adicional de periculosidade, né? Mesmo tendo um risco de queda, e aí às vezes quando a gente pensa em risco de queda, a gente já pensa em um trabalho perigoso. Não, é uma atividade insalubre, está prevista nos anexos da NR15, ok? Não estaria aí previsto dentro do adicional de periculosidade. E aí, pessoal, a altura ela tem que ser verificada no caso concreto, tá? Outros agentes aí, para se analisar se há ou não a previsão de salubridade. Mas periculosidade não vai gerar aí por altura, ok? Então, a altura não é um agente perigoso. Beleza? A gente tem aí outros agentes perigosos que são, a gente só vai ter como agente perigoso esses 5 que eu listei para vocês, ok? Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora de um terceiro, né, agente perigoso, que é a exposição, aí são o que terá, né, nas atividades e operações perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Primeira coisa que a gente precisa firmar aqui, para não sair aí falando algumas bobagens. Por exemplo, não dá para dizer que todo trabalhador que está exposto a roubo e a alguma violência, mesmo, né, física, não dá para dizer que esse trabalhador necessariamente terá direito adicional de periculosidade por esse agente perigoso. Porque quando a gente fala do agente de risco, né, a roubos e violência física, a própria CLT e a NR16 é bastante clara ao conjugar essa exposição ao risco, roubos e violência física, com a atividade, com a profissão de segurança patrimonial ou pessoal. Então, os trabalhadores que atuam com segurança patrimonial ou pessoal e que estiverem expostos a roubo ou violência física, a riscos de roubo ou violência física, esses sim terão direito à periculosidade. Nós precisamos conjugar esses 2 requisitos, ok? Profissional de segurança patrimonial ou pessoal e a exposição ao risco de roubos e violência física, beleza? Tem que conjugar, são requisitos essenciais, ok? Olha o que diz
a NR16 está lá no anexo 3, que vai regulamentar esse agente perigoso. A NR diz o seguinte no seu ponto 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições. Vou falar aqui quais são as condições já, mas a gente precisa entender o seguinte. Eu preciso, para caracterizar a periculosidade, que o trabalhador ele se enquadre numa dessas opções, tá? No enquadramento de segurança patrimonial ou pessoal. Olha quais são as condições para esse enquadramento. Letra A. Empregados das empresas prestadoras de serviços nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça e suas alterações posteriores. Letra B. Empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos contratados diretamente pela administração pública, direta ou indireta. Então, nós temos essas duas possibilidades de enquadramento da atividade do profissional e aí a gente vai ter que conjugar com risco, né, de roubos e exposição a risco de violência física. Nós conseguimos conjugar esses dois requisitos, o trabalhador terá direito ao adicional de periculosidade, portanto, em um acréscimo de 30% sobre o seu salário base, beleza? Só para a gente pegar aqui como exemplo, tá? A NR16, no seu anexo 3, traz algumas atividades aí, e aí eu quero exemplificar algumas vocês. Atividades que vão, em regra, gerar esse adicional. Vigilância patrimonial, segurança de eventos, segurança nos transportes coletivos, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, supervisão e fiscalização operacional, telemonitoramento, telecontrole, ok? Então, nós temos aí algumas atividades para exemplificar a incidência desse agente de risco, periculosidade, roubo e violência física, ok? Vamos para mais uma espécie de agente, ok? Vamos falar agora do quarto anexo da NR16 e o quarto anexo trata das atividades perigosas, ok? Relacionadas à operação com energia elétrica, tá? Obviamente que não é qualquer energia elétrica, vamos ver aqui o que a NR16 fala sobre esse enquadramento. A NR16 diz o seguinte, ela fala: para que o trabalhador tenha direito ao adicional de periculosidade por exposição à energia elétrica, é necessário constatar que 1. Executa atividades com instalações ou equipamentos energizados em alta tensão, ok? E a NR16 traz os conceitos de alta tensão, baixa tensão, ela traz todos esses conceitos. Então, é preciso verificar se na prática o trabalhador ele está ali laborando com equipamento energizado em alta tensão. 2. Executa atividades nas proximidades de equipamentos ou instalações energizados em alta tensão. Então, é preciso que seja verificado isso na prática. 3. Realiza atividades com instalações ou equipamentos energizados em baixa tensão, sem que esteja ali presentes as devidas proteções que constam na NR10, que é uma NR específica para o trabalho com energia elétrica, ok? Então, para baixa tensão, além de verificar se de fato o trabalhador está ali exposto a atividades, né, com energia elétrica a baixa tensão, precisa se verificar se a proteção que está prevista na NR10 foi cumprida. Se não tiver sido cumprida, esse trabalhador também terá direito à periculosidade. E quarto, para aquele trabalhador que executa atividades no sistema elétrico de potência, ok? A NR16 também traz o conceito de sistema elétrico de potência. Então, quando nós estivermos falando do agente risco energia elétrica, nós teremos que enquadrar aí o trabalhador numa dessas 4 hipóteses, tá? Então, o operador de direito que vai ali propor uma reclamação trabalhista, um advogado representando esse trabalhador, é bom que ele pergunte para o trabalhador se ele se encaixa ali numa dessas 4 hipóteses antes de propor reclamação trabalhista, para evitar ali os efeitos da sucumbência. Mas sempre lembrando, quem vai verificar no caso concreto se essas condições estão presentes é o perito, tá? Que o juiz que provavelmente será indicado pelo juízo e que vai realizar essa perícia técnica. Lembrando que, apesar da necessidade da perícia técnica, o juiz ele não é obrigado a seguir o laudo pericial.
né? Muitas vezes nós temos casos em que o perito diz que há uma periculosidade, mas é um caso que não está enquadrado no NR16. Ele pode dizer que há um perigo naquela atividade, mas se ela não está prevista nessas regras, né, nesse quadro da NR16 que a gente está apresentando aqui para vocês, o juiz não vai provavelmente conceder ali o adicional de periculosidade, porque a CLT é muito clara, para que seja devido o adicional, o trabalhador tem que estar enquadrado numa dessas hipóteses previstas da NR16, ok? Vamos continuar aqui, vamos falar agora do quinto adicional perigoso, que é as atividades perigosas em motocicleta, ok? Uma das últimas, foi de fato o último agente perigoso inserido, né, na NR16 e na própria CLT, o trabalho realizado em motocicleta, tá? E é óbvio que a gente tem que verificar qual é a delimitação que a NR16 faz, porque não é qualquer trabalho em motocicleta que automaticamente vai gerar esse adicional de periculosidade. Olha o que a NR16 diz. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. Essa é a regra. No entanto, ele traz para a gente quando que, mesmo que o trabalhador utilize motocicleta ou motoneta, não haverá direito ao adicional de periculosidade. Olha o que diz o item 2 do anexo 5 da NR16. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo, a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela. Ou seja, pessoal, se o trabalhador ele só utiliza a motocicleta ou a motoneta de cá para realizar aquele percurso, casa-trabalho, trabalho-casa, isso não vai de forma alguma gerar adicional de periculosidade. B. As atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. Então, o trabalhador ali, se ele está operando, né, um meio de transporte que não exige habilitação específica, que não tem emplacamento, também não vai gerar adicional de periculosidade, até porque, em geral, esses meios de transporte, eles não podem nem estar ali na via pública, ok? Quadriciclo motorizado, por exemplo, ele nem na via pública poderia estar, porque ele não é emplacado. Letra C. As atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados, isso aqui é muito comum no meio rural. Né? Alguns trabalhadores do meio rural, eles utilizam ali a motocicleta ou uma motoneta para fazer o deslocamento dentro de uma fazenda, por exemplo. Então, isso não vai gerar periculosidade, porque a gente tem que lembrar que a intenção do legislador de configurar a periculosidade nas atividades com motocicleta ou motoneta era para proteger o trabalhador e indenizar o risco que ele corre nas vias públicas. A gente sabe que, de fato, o trânsito do dia a dia, principalmente nas grandes cidades, faz com que o trabalhador que esteja ali utilizando uma motocicleta, ele esteja exposto a mais riscos do que os outros trabalhadores. Há um risco ali iminente. Então, o legislador quis proteger esse risco, tá? Então, aquele trabalhador que utiliza moto ou motocicleta, né, motocicleta ou motoneta dentro da propriedade privada, né, por exemplo, o meio rural ali dentro da fazenda, para se deslocar da sede da fazenda para o pasto, por exemplo, esse trabalhador ele não terá direito ao adicional de periculosidade. E, por último, as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim considerado o fortuito ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, aqui a ideia é, olha, se o trabalhador ele usou uma vez por mês a motocicleta, isso de fato não vai gerar automaticamente o direito à periculosidade. Ok, pessoal? Vamos agora para o nosso último agente perigoso, ok? Nós já até falamos um pouquinho dele aí no início, tá? Mas nós temos um anexo, que é até um anexo asterisco, não tem número, a NR16 não numerou esse anexo, tá? Ele tá mesmo como anexo asterisco na NR16, mas é um anexo da NR16 que vai tratar das atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, tá? Nesse caso, nós também teremos a possibilidade de incidência da periculosidade. Olha só o que diz a NR. Ela diz que terá direito à periculosidade nessa situação qualquer exposição do trabalhador a radiações ionizantes ou substâncias radioativas que serão consideradas potencialmente prejudiciais aí à saúde, tá?
Até porque a gente precisa entender que o presente estado aí da tecnologia nuclear, ela não permite evitar ou eliminar o risco em potencial oriundo de tais atividades. Por isso que essa ONE é muito clara em dizer que basta a simples exposição, porque nós não temos tecnologia para eliminar ou evitar o dano, evitar o risco nessas situações. Então, a simples exposição do trabalhador à radiação ionizante ou substâncias radioativas gera o direito à periculosidade. O anexo fala também o seguinte: não são consideradas perigosas para efeito deste anexo, então seria uma exceção, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de raio-x para diagnóstico médico. Isso é muito comum, às vezes um hospital, às vezes um equipamento móvel de raio-x, tá? Que vai ser transportado até uma UTI para realizar ali determinado exame, por exemplo. Nesse caso, é uma exceção da ANR, tá? Equipamentos móveis aí não vão gerar direito ao profissional de saúde de receber periculosidade só por estar operando o aparelho móvel, tá? Mas se não for móvel em regra, qualquer operação, né, desses equipamentos, ou simples exposição, vai gerar a periculosidade, tá? E aí, o ponto 2 fala o seguinte: áreas tais como emergências, centros de tratamento intensivo, sala de recuperação de leitos de internação, não são classificados como salas de radiação, em razão do uso do equipamento móvel de radiação, ok? Vamos parar aqui rapidinho, a gente volta depois para continuar falando da radiação ionizante, mas antes vamos responder mais uma questão sobre periculosidade. Vem comigo. Assinale a alternativa que representa a atual base de cálculo do adicional de periculosidade. A. Salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. B. Salário mínimo. C. Limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. D. De dado R$ 1.000. Vamos ver aí qual é a resposta. Letra A, salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Pessoal, é muito comum algumas questões, para quem está focando em concurso público, confundirem as bases de cálculo. Às vezes o aluno cai no peguinha, tá? Enquanto a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, a base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário básico do trabalhador, sem gratificação, sem PLR, sem prêmio, ok? O que vocês têm que lembrar? A reforma trabalhista inseriu na CLT muitos valores ali que são vinculados aos benefícios previdenciários do regime geral da Previdência Social. Isso é de fato, tá? Mas não é o caso do adicional de insalubridade e periculosidade. Eles continuaram com a mesma base de cálculo, a reforma trabalhista não mexeu nesses adicionais, ok? Voltando aqui nesse nosso último agente perigoso, né, falando da radiação ionizante, a gente tem que lembrar de uma exceção. Como eu falei para vocês, a NR15, que trata da insalubridade, ela tem um anexo que refere ali a radiação ionizante como a atividade insalubre, mas como nós vimos, a própria OJ 345 da SDI1 do TST já declara que não reconhece que é uma atividade perigosa, porque nós também temos um anexo posterior que vai dizer aí que é perigosa, um anexo que está inserido na NR16. Só que tem um detalhe, tá? E aí é mais específico para aquela atividade de técnico em radiologia, tá? Eu quero ler aqui para vocês o artigo 16 da Lei 7394 de 85, que é a legislação especial que regula a profissão de técnico em radiologia. Olha o que diz o artigo 16. O salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas definidas no artigo 1º desta lei será equivalente a 2 salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade. Então, olha só, essa legislação que só se aplica aos técnicos em radiologia, ela traz um adicional de insalubridade, ok? Que é automático ali, porque obviamente que os técnicos em radiologia, eles estão expostos à radiação ionizante. Então, ele terá ali direito a um adicional de risco e insalubridade de 40%, então ele já traz ali um grau máximo, tá? Sobre 2 salários mínimos, que seria ali o piso, né, dessa categoria. Então, nós precisamos só lembrar dessa exceção, que para esses profissionais você tem a previsão de insalubridade, aí eles vão ter que optar
entre a insalubridade e se a periculosidade for mais vantajosa, eles poderiam optar pela periculosidade. Beleza? E lembrando também que essa insalubridade deles é calculada com um adicional de 40% e a base de cálculo 2 salários mínimos, e não mais regional, mas sim nacional, né, pessoal? Para a gente fechar essa ideia, eu quero aqui trabalhar com vocês a periculosidade. Vamos aqui fazer de forma resumida o que nós vimos nessa aula, o que você não pode deixar de observar quando estiver falando de periculosidade. Primeiro, a periculosidade, ao contrário da insalubridade, a gente tem que lembrar que a insalubridade, ela tenta indenizar um dano efetivo. Quando nós estamos falando de atividade, de agente insalubre, há ali um dano à saúde do trabalhador, né? Então, se ele está exposto ao agente insalubre calor, por exemplo, ele está tendo um dano à sua saúde por exposição ao calor, ou quando ele está exposto a um ruído, né? A gente viu que é um agente físico, que você tem intensidade, você tem que medir a intensidade e compatibilizar com o tempo de exposição. A insalubridade, esse agente ruído, causa de fato um dano à saúde do trabalhador, porque extrapolou o limite de tolerância. Então, enquanto a insalubridade ela é de fato uma monetização da saúde do trabalhador, apesar de não ser o sistema, né, apesar do sistema não usar só a monetização, tanto é que ele compatibiliza muitas vezes com o tempo de exposição, porque quanto menor o tempo de exposição do trabalhador a um agente insalubre, menor o dano que ele sofre. Então, enquanto a insalubridade trata de um dano efetivo à saúde do trabalhador, a periculosidade ela trata de um risco. Por isso que o tempo aqui na periculosidade não é tão importante, porque esse perigo, esse risco de acidente, um acidente que pode ser até fatal, ele pode acontecer ali em 2 minutos, 3 minutos, ele não é baseado, ele não é ali calculado com base no tempo de exposição. Então, a periculosidade, ela visa indenizar o trabalhador pelo risco que ele está sofrendo dentro daquele ambiente de trabalho. Ele tenta indenizar o risco que o trabalhador sofre pelo meio ambiente de trabalho. Esse risco, ele só vai ser indenizado, né, com o adicional de periculosidade, que é um salário condição. Então, o trabalhador só terá direito de receber, se estiver de fato exposto a esse risco, se esse risco estiver previsto nas hipóteses e no enquadramento que a NR16 dá. Então, nós vimos que temos 5 agentes perigosos, ok? Para trabalhar, que são, né, explosivos, inflamáveis, o risco de roubo, exposição à violência física, o trabalho com as motocicletas, a energia elétrica e temos o 6º, que está só no anexo, não está na CLT, que são as radiações ionizantes. Então, quando nós estivermos trabalhando com periculosidade, nós precisamos identificar qual é o agente. Primeiro, nós identificamos qual desses 6 agentes perigosos o trabalhador está exposto e vamos para a NR16, para o respectivo anexo, e verificamos ali o enquadramento, beleza? Tem que lembrar que o TST não faz diferenciação entre exposição permanente e intermitente, então, mesmo na exposição permanente, assim como na intermitente, o trabalhador terá direito ao adicional de periculosidade, ele só não terá direito ao adicional de periculosidade se essa exposição for meramente eventual. E o mais importante, pessoal, apesar da reforma trabalhista ter trazido a regra de que o negociado prevalecerá sobre o legislado, a própria reforma trabalhista trouxe limites a essa prevalência. Então, lá no artigo 611b, que traz um rol taxativo de hipóteses em que não será possível a negociação, né, abaixo ali do que está legislado, o TST já tem uma posição firmada e a própria CLT agora traz de forma bem clara que não é possível a negociação coletiva do adicional de periculosidade, porque é norma de segurança e saúde do trabalho. O trabalhador ele não pode dispor da sua saúde, ele não pode vender a sua saúde, ok? Pessoal, na próxima aula, ok? Ainda falando sobre o meio ambiente de trabalho, nós vamos tratar talvez do tema mais interessante, que é o acidente de trabalho, ok? Nós vamos falar aí sobre sobre os diversos enfoques do acidente de trabalho, enfoque previdenciário, trabalhista e civil, da responsabilidade civil, e aí nós vamos tratar sobre as indenizações, a estabilidade, os impactos no contrato de trabalho
que terá ali quando o trabalhador sofrer um acidente de trabalho. Vamos ver o conceito de acidente de trabalho, diferenciando o acidente de trabalho típico do acidente de trabalho equiparado. Vamos ver a situação dos terceirizados, como ficou aí a responsabilidade civil da empresa contratante de empregados terceirizados quando esses empregados sofrem algum acidente de trabalho no ambiente de trabalho da contratante. A reforma trabalhista também deixou isso muito claro, essa responsabilidade nós veremos será solidária, ok? Então não perca a próxima aula, ela será muito extensa, nós tentaremos aí detalhar o acidente de trabalho nos seus vários aspectos, os benefícios previdenciários e eu aguardo vocês. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.